o Kim Paim, que é o criador do Atlas brasileiro, e ele tem uma vinheta. Fala, Kim! Fala, Kim! Que beleza, hein? Gostou da vinheta, Kim? Os caras estão gastando aqui, hein? Sim, Sim. Delari Productions. R$4 essa vinheta. Delari fez na balada essa daí. Palavra. Ô, Kim, vamos começar com o quê? Com Argentina. Vai lá. Ó, o Zé Milanesa. É isso aí. Ah. Viva Léo Liberal, carajo! Queria saber, Kim, essa movimentação na Argentina, a galera de lá não botava fé, assim como em 2018. Ontem eu estava assistindo o jornal lá na Argentina e mostraram trechos das pessoas falando do Milei lá atrás, tentando desmoralizar, como sempre fizeram aqui, tal qual com o Bolsonaro, não acreditando que ele tivesse essa expressão aí nas prévias, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito disso aí, se o fenômeno está se repetindo lá também. Bom, creio que é um fenômeno que não se restringe a Brasil, a Argentina. Se a gente para olhar o mundo nos últimos anos, vários candidatos mais à direita, que a imprensa sempre trata como extrema-direita, ultraconservador, ultra-radical, extremista, todos esses adjetivos, né, corriqueiros do nosso consórcio brasileiro. Você vê que esses candidatos, eles vêm conseguindo uma certa notoriedade, principalmente nas redes sociais. E quando você tenta fazer um diagnóstico do que está acontecendo, você vê que muitas vezes eles colocam um programa que se difere muito do establishment vigente, e a maior parte deles você vê que consegue se conectar com a população, seja com a linguagem mais fácil, seja com realmente assim abraçando causas que a população vê como prioridade. E aí você pega esse caso aí do Milei, que você fala do desacreditado, a própria imprensa brasileira, nos últimos 2 dias antes da eleição, começou a soltar algumas notas. O Milei está desidratando, o Milei agora não vai, deve ficar em terceiro lugar. Teve até um cientista político que depois você dá o Google, né, para você ver como é o cientista, se fez o L ou não. O cara fez o L e aí cravou que o Milei ficaria em terceiro lugar, que estava desidratado, que no máximo faria 20% dos votos. E você viu que acabou. A primária, ele teve mais de 32%, né? Primeiro colocado nas primárias, mostrando que o consórcio de imprensa do Brasil, mais uma vez, estava errado. E aí ficou aquele panavoê. E agora? Tentaram fazer algum tipo de diagnóstico. Há uma falência dos sistemas atuais, os candidatos de centro, a social-democracia não conseguem mais representar o cidadão. E agora, o que queremos fazer? Aí começam toda aquela peste, aquela rotulação, principalmente no Brasil, o Milei é amigo de Bolsonaro, é um de extrema direita. Aí começou até a ter umas faltas de consensos, porque alguns jornais colocavam ele como extremista, de extrema direita, outros falavam que era um ultra radical, um ou outro falava era um libertário. Sim. É um cara que inclusive é difícil você colocar ele numa caixinha. Ele tem algumas ideias assim, meio complicadas. Ele se envolveu nas polêmicas aí já no ano de 2022, falando sobre a possibilidade da criação de um mercado meio que de venda de órgãos, se necessário for para, sei lá, evitar o pior. As pessoas não tem dinheiro para, sei lá, você contratar um leito de hospital, fazer uma cirurgia, mas você tem 2 rins, às vezes quer vender um ou outro. E falou isso daí, você tem que olhar também qual o contexto da situação. Exato. Até fui atrás, tem algumas matérias que realmente saíram sobre isso. Obviamente a imprensa brasileira não vai querer se debruçar sobre o caso, só vai colocar, ele é a favor da venda de órgãos. E fica por isso mesmo. Mas ao mesmo passo, você vê que ele tem posições mais conservadoras em relação ao aborto, é contrário à ideologia de gênero, bate de frente com toda essa agenda verde, agenda ESG. E, independente disso, né, eu tenho certeza que está causando algum tipo de movimentação aí no debate público lá na Argentina. Então, o que ele falou ontem é que o negócio dele é o seguinte: ele é vida, propriedade privada e liberdade. Essa aqui é a conversa. O problema que eu vejo... Eu tenho que fazer o break, Dedê? Então vamos fazer o break agora para você da rede de rádio, porque a gente precisa fazer um break, a audiência está muito boa, estamos aqui conversando com o Kim. Daqui a pouquinho a gente volta para quem está no rádio, quem está na TV e nas plataformas segue com a nossa programação. Boa. Vai lá, Reginaldinho. Então, a minha preocupação,
Eu concordo exatamente com você. Porque, por exemplo, já está saindo que a Argentina estava votando com ódio. Ficou esse negócio de votar com ódio, com amor, que é uma papagaiada sem tamanho, que a gente não deve entrar nessa história. O argentino agora está com ódio. Sim, revoltado. Está revoltado. Lógico que está revoltado. Lógico. 114% fome, de inflação. Zoado do jeito que está. Tanto o partido lá o partido do... Fernando. Ele ficou em terceiro lugar. Alberto Fernandes. O peronista. Não ficava. O peronista, desde ano 40, sempre disputava. Ou era peronista, ou era o outro, ficou em terceiro lugar. Ou seja, mas isso que você falou é no mundo inteiro. Você já não acredita mais na classe de político. Porém, esses caras são políticos. Sim. Total. Não é? O Milei é um político. Lógico, o Bolsonaro é um político. Só que nunca tinham tido chance. Aí você fala, não, Milei, você é político. Você fala, não, mas eu sou um político de outra casta. Contra o sistema. Eu sou de outra casta, eu sou diferente. Beleza, o povo acredita, vota, acredita na transformação. O problema é qual é o instrumento que esse cara vai arrumar para pagar essa dívida com o FMI, que é 40 bi, ele precisa de 40 bi para acertar a economia lá. Sim. Como é que ele vai resolver esse problema? Esse é que é o... Porque senão ele entra lá, o povo vota, fica feliz e não sei o quê, comemora naquele momento, depois vê que votou no cara errado. E aí, Paim? Essa é a grande pergunta, né? Como é que resolve? Você vê que isso também em todos os países. Aí você pontuar os problemas, você direcionar. Vamos pegar o próprio Brasil. O Brasil, eu tenho certeza que a maior parte dos brasileiros compreende as necessidades do país. Entende que o Brasil precisa de saneamento básico, entende que o Brasil precisa desenvolver infraestrutura, entende que falta emprego no Brasil, de preferência, inclusive, com melhores salários. As pessoas entendem isso. Não, mas beleza. Mas e aí, de você conseguir transformar a solução em realmente algo real, algo palpável. E aí tem todo um processo. No Brasil, você vê que as pessoas hoje acompanham um pouco mais e já começam a se preocupar com a eleição de deputado federal, a eleição de um governador, de um senador, todo um processo. Eu não sei como é que funciona o sistema legislativo na Argentina, não sei também como é que funciona toda a dinâmica da economia pro lado de lá, mas, assim, não restam dúvidas que vai se eleger o cara que vai ser o presidente do país, que vai trazer toda a solução. Com certeza, isso é comum em quase todos os países. Nenhum poder tem a capacidade de determinar todo um programa, e esse programa vai ser seguido de cima até embaixo, né, sem nenhum tipo de desvio na rota, porque ninguém se governa sozinho. Você tem que ter o poder legislativo também. E essa aí é uma discussão que você vê que sequer aparece no debate da imprensa no Brasil. Eu não sou um exímio estudante, né, um cara com conhecimento profundo de como funciona esse processo, como está esse ponto de debate público, mas a população, muitas vezes, no final do dia, sempre fica procurando, né, o cara que vai solucionar todos os problemas, né, o salvador da pátria. Boa. Vamos voltar para o Brasil agora e falar das lives do Lula e essa história que tem o pacote para as redes sociais. Você que é o homem da rede social, que faz esse jornalismo independente, o que você acha dessa verba que é para redes sociais do governo Lula? Então, foi anunciado ontem aí, né, na Folha de São Paulo, que o governo está planejando um extra para o ano que vem, 2024, de 200 milhões para gerenciamento de rede social, né, produção de conteúdo, também está incluso impulsionamento, o que é um pouco estranho, mas não vai ser assim na conta do Lula, né? Só não, vai ser algo assim institucional, para a mensagem chegar mais longe. Até aí tudo bem. Também existe o serviço de monitoramento para saber, né, como é que está performando, a mensagem é boa, é ruim, etc. Tudo mais. Agora, o que assusta são os valores. Não são R$200 nem R$200 mil. Estamos falando de 200 bilhões. É um custo bem elevado. No momento que no Brasil está se discutindo aí uma certa... como posso falar? Não, a economia não está andando tão bem. A economia está dando uma desacelerada nos últimos tempos. Inclusive, nas últimas semanas, está se discutindo aí sobre a meta fiscal, que havia a promessa que a meta seria zerada no ano que vem, e todo mundo já está batendo o martelo que não vai ser. Inclusive, as estimativas para este ano estão piores do que eles falaram que iria ser no início do processo. E aí você junta tudo isso daí com o histórico que o PT tem, com o uso da máquina pública que já houve no passado, e você fica se questionando, essa é a forma de governar? Essa é a forma de se comunicar com a população?
200 milhões de reais só a nível de rede social, fora a imprensa tradicional, fora propaganda de TV, etc. e tudo mais. E aí quando você vê as redes do Lula e as suas tentativas de se comunicar com o povo, a questão da live, toda semana. Você pode, inclusive, pegar os jornais da imprensa, simpáticos ao Lula, você pode pegar a própria Globo, né? Basicamente uma sequência extraoficial. Não tem uma semana que não tem algum tipo de polêmica. Não tem uma semana que o Lula não está propagando algum tipo de discurso de ódio contra opositores, tentando limar qualquer tipo de participação de direita. Na live de ontem, ele falou que tem que sair armado na rua é um covarde. O mesmo Lula, que a turma na internet foi resgatar, um noticiário do passado que saiu na Folha de São Paulo, onde o próprio Lula falava, no passado eu já saí armado nas ruas de São Paulo. Você vê que é uma hipocrisia do início até o fim. Depois ele fala que é um absurdo os decretos de Bolsonaro, como é que pode o cara só falar de armar a população, e quem quer comprar arma? Não sou eu, não é você. Quem compra arma é o crime organizado. Quem tem uma arma dentro de casa é pra fazer maldade? Quer pra quê? Se tivesse uma, não ia prestar. Então você fica assim, que tipo de discurso é esse? Vai levar a gente pra onde? Aí nesse meio tempo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também produz lá um material para falar que Bolsonaro criou um caos, né, armamentista no país, foram 44 medidas, e nesse documento eles dizem que Bolsonaro não ouviu a opinião pública, a voz das ruas. E aí você pega, por exemplo, o referendo de 2005. O referendo de 2005 era para votar sim ou não em relação à proibição de armas. Então, você votar sim, não, você não quer que proíba a comercialização. E esse referendo terminou de quase 64% contra 30 e poucos. Foi uma diferença de 27 pontos a favor do não. Então, assim, essa é a opinião pública. E da mesma forma que o Lula chega e fala, não, o que eu estou fazendo é o programa de governo, eu fui eleito para isso, eu fui eleito para gastar. Bolsonaro também não foi eleito com esta pauta. Bolsonaro é conhecido por defender que a população tem o direito de comprar uma ferramenta para se defender. Nossa, desde a época que ele era vereador, né? Assim, é uma coisa histórica, é uma pauta dele. Então, assim, é uma hipocrisia do início até o fim. E a gente fica rodando. E uma coisa que me incomoda é que eu vejo que começa a criar uma grande cortina de fumaça e um debate vazio, que só serve para tentar meio que criminalizar a oposição. E os reais problemas do Brasil, ninguém discute. Ficam lá, debaixo do pano, né? Os problemas reais, estruturais, todo o sofrimento da população fica em segundo plano. Ninguém está preocupado. Você sabe, mas os cara pula fogueira, né? Pula fogueira pra lá, de acordo com pula fogueira nhonhô, pula fogueira pra lá, é só esse papinho. Tem uma notícia aqui que eu não sei se não foi comentada aqui neste programa. Qual? Gostaria agora de falar também, já que estamos com o Kim Paim, esta figura elegante, diretamente da Austrália. Uma resolução que é a 715/23, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, e agora eu falo com a ciência. Certo. Sim. Que você sabe que essa tem a discussão, é a democracia e ciência. É isso mesmo. O Conselho Nacional de Saúde, em julho desse ano, chamou atenção a proposta para tratar terreiros, barracões, casas de religião como equipamentos promotores de saúde e cura complementares do SUS. Ou seja, fim do mundo. A ciência do nosso querido SUS tá aqui, ó. Só entrar lá, 715/23. É uma medicina alternativa? Não, terapia... É uma terapia que ela complementar ao SUS. Mas a questão é, cadê o Boquinha de Chibio? Ele bate o tambor. A questão é, o que implica no dinheiro público nisso daí? Essa é a questão. Então, não sei, Você tá sabendo, desse... Eu vi no Twitter isso, agora fui checar, de fato é absurdo, né? Você tá vendo, né? Mas isso vai ter dinheiro falou isso envolvido nisso aí? Do quê? Não sei, isso é uma resolução que fala que o SUS considera como como um equipamento promotor de saúde e cura complementar. Isso para dar dinheiro público é um... esse que é o problema. E aí, meu querido Kim? Pra mim é o maior problema. Tira o chapéu. É complicado, né? Não só isso daí, teve a resolução também que versava sobre a questão da hormonização, quando podia começar, né, o uso aí de hormônios a partir dos 14 anos. Teve também na resolução, não sei se foi essa 715 também, outra que também falava sobre a questão do aborto, né, uma mudança no entendimento aí para qual lado ia, qual lado não ia. Você vê que está se levando esta situação de uma forma muito ideológica, né? Está se tratando saúde, não com ciência, a ciência que eles defendiam, mas
assim, uma carga de ideologia pesada que está sendo aí enfiada para o brasileiro. Você vê que essa agenda woke, que a turma tanto comenta, né, está sendo importada aí pelo Lula. O Lula 3 não é o camarada comunista, Foro de São Paulo, é o Lula versão, não sei, verde, é o Lula SG que a gente tem agora. Então, tá complicado, viu, o rumo do Brasil. E a treta também. Nem me fale, viu? E o Lira junto com a Haddad? Tem como entrar aí na Austrália, é muito longe a Austrália. Não dá, um puta rolê, hein? É um puta de um rolê pra Austrália. Tá cheio de chinês lá agora. Que mais, Uzi? A gente estava falando aqui no começo do programa da briga que tem do Arthur Lira junto com o Haddad. Você deve ter acompanhado também, né, Kim? Sim. Então, o Lira, a turma vem até questionando, né, o posicionamento dele enquanto político. E eu digo assim, a turma, o próprio Centrão está fazendo alguns questionamentos, porque o Lira vem atuando nas últimas semanas não como presidente da Câmara, mas basicamente como o líder do governo na Câmara, trabalhando em torno do Lula, trazer votos para o Lula, trabalhando para desarticular projetos contrários ao Lula, como ele trabalhou, né, para desmantelar a CPI do MST, também tentar colocar os projetos prioritários para o Lula, para avançar, obter votos. E essa movimentação ficou meio complicada, saiu uma nota no Estadão, né, contando sobre os bastidores, falando que os próprios parlamentares do PP, inclusive da ala, favorável a compor com o governo, estavam falando o seguinte, o Lira está tomando uma rota meio complicada, ele está começando a lembrar o Eduardo Cunha, e no sentido não que está tratorando tudo, mas que no final do dia terminou abandonado. E o final do Eduardo Cunha, todo mundo sabe, né? Sim. Então, falando isso daí, hoje você vê essa reação. Hoje mais cedo também teve uma entrevista do Ciro Nogueira, onde ele faz alguns comentários não tão ácidos, mas ele dá uma puxada de orelha no Lira, né? O Ciro Nogueira é o presidente do PP, falando, não sei, eu não sou muito a favor deste caminho. E aí o Lira, que estava assim, de peito aberto, felizão, achando que vai ganhar o ministério do Lula, ao longo do dia tem entrevista do Haddad pro Reinaldo Azevedo, junto com o Valfrido Vade, onde basicamente o Haddad fala que a Câmara tá demais, tá passando por cima de tudo, tá basicamente todo mundo refém, e aí o Lira depois ficou sentido, trabalhando do jeito que ele está trabalhando, a favor do Lula, e receber uma fala dessa como resposta deixou ele um pouco magoado. Então, nos próximos dias aí, podemos ter, quem sabe, um travamento da pauta, até que o Lula realmente cumpra com suas promessas, que são emendas e os ministérios. O Ministério pro PP, o Ministério pro Republicanos. Se comenta aí que nas últimas horas, se não ocorreu ainda, deve ocorrer no dia de hoje, o encontro do Marcos Pereira, do Republicanos, com o Lula, para também sacramentar a entrada do Republicanos, que inclusive vem sendo um ponto ali de interrogação, porque assim, o que é que vai acontecer? O Republicanos vai entrar e o Tarcísio vai continuar no partido, não vai continuar? O próprio Tarcísio falou que existe essa possibilidade de sair. Tem outros parlamentares aí mais à direita, como o Mourão, tem o Cleitinho, tem o presidente da CPI do MST, que é o Zucco, que esse vem sendo perseguido já há um tempo pelo Marcos Pereira, pelo menos desde a reforma tributária. O Marcos Pereira está tentando puni-lo por, votar de acordo com sua consciência. Então, pode ter muita água para rolar aí nos próximos dias, se o Lula quiser realmente destravar a Câmara, né, para colocar seus projetos prioritários. Vai custar caro para nós, hein? Vai custar caro para o contribuinte. Sim. A gente é muito contribuinte. Só contribui. Vai custar caro. Que mais? Bom, vocês estão sem perguntas, eu vou dar mais uma aqui. Zuzu, você tá afiado, hein? Ontem o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, esteve aqui neste programa. E ele levantou a mãozinha para a terceira via. Deu para perceber que ele pode ser um possível candidato. Tá chamando a bola. Não quis falar, tá chamando a bola. Ele até mostrou, fez um exemplo aqui. Você vai levar seu filho no médico que é teu amigo ou no médico que vai resolver o problema? Foi isso que ele disse. Ele falou do candidato ideal, teria que ter as características que coincidem com as dele. Exato. Exatamente. Ele falou assim, mas não quer dizer que eu tô sendo candidato. Ninguém tem bola de cristal, mas sempre vem o papo aí da terceira via. Qual que é a tua opinião sobre o Caiado e o que ele tem falado? A opinião do Caiado é um político mais à direita no debate público. Isso daí acho que não dá para negar. Agora, eu acho que a terceira via, se ela tá com esse discurso, mais ou menos, não tem condição de bater no peito e falar eu sou o candidato e aguentar a pressão que vai vir, eu acho que é porque não tem voto. Eu ainda acho que em 2026 nós veremos
o candidato apoiado por Lula e o candidato apoiado por Bolsonaro. Sim. Se vai ser o Caiado, não sei. Se Bolsonaro vai apoiar alguém, não sei. Se Bolsonaro vai estar elegível, vai tentar se candidatar de novo, não faço a mínima ideia. Mas olhando para o Brasil hoje e a tendência aí para os próximos meses, para os próximos anos, eu acho muito difícil a gente ter um candidato no segundo turno aí das eleições que não conte com o apoio ou do Lula ou do Bolsonaro. Então, terceira via nesse momento, eu acho que vai ser tipo a candidatura da Simone Tebet. Vai nadar. E em 2026 vai subir no trenzinho do Lula. Simone Tebet aparecendo. Muito bem. É o que sei. E olha até, por exemplo, eleição 2024. Ontem a Globo News chamou o Boulos para conceder uma entrevista, né? Até para falar das eleições dele, falar um pouco da Argentina. E aí a gente pode, nós aqui do Pânico, né? Eu digo nós porque foi quando eu estava aqui 15 dias atrás. Sim. Eu comentei, levantei a bola, até brinquei com o Emílio e falei: Emílio, o que é que o eleitor de centro? Porque não precisa ser um gênio. Mas conforme você vai ler na imprensa todos os dias, você vê que tem uma movimentação orquestrada, organizada, não natural. E aí ontem a tese da Globo News era Boulos falando que a disputa de São Paulo vai ser o centro versus a direita. Boulos agora não é mais o cara de esquerda, não é mais extremo esquerda. Agora Boulos já é um político moderado de centro. Então, você vê que essa movimentação não é aleatória. A turma vem tentando construir todo esse papinho. E a terceira via, no final do dia, vai terminar aí, no colo do Boulos. Mas você sabe... A Globo News já tá chamando o Boulos de centro para permitir que ele passe aí. Agora ele anda com uma Lacoste, ele anda de sapateiro. Mas você sabe que o Brasil é um canavial de otários. Exato. Tá aí para quem quiser cair. Agora, você sabe que eu acho maravilhoso, porque o pessoal do consórcio é muito sagaz. Qual que foi agora? É muito sagaz. Olha essa. A última é a seguinte. Por exemplo, quando eles não querem falar um negócio, eles falam que o leitor falou. Ah, tá bom. Aqui, carta ao leitor. Na Folha de São Paulo, que é o seguinte, folha.com.br, painel do leitor da Folha. Pois tá. Aí a pergunta de um leitor. Fez o L de leitor. Folha, foi lá, aqui é um leitor. E vem como manchete aqui. Abre aspas. Vamos lá. O ódio contaminou o povo argentino? Questiona leitor sobre primárias. Agora o ódio foi pra lá. Muito bem, Kim, obrigado pelo papo mais uma vez. Deixa eu passar aqui o canal do Kim, onde tem o Atlas do Kim, que é sensacional. Muito bom. Se você não tem, esse papo que você está tendo aqui, você vai receber mensalmente, direto no canal do Kim, que é kimpaim.com. É só .com, né, Kim? Só .com. É só kimpaim.com, você entra lá, ele faz uma compilação de tudo que saiu na internet, tudo que saiu na imprensa. Aí você não tem que ficar pagando R$ 2,90 pra Folha, pro Estadão, que eu acho um saco. Por 3 meses você cancela, te liga. Já com a curadoria, que hoje, inclusive, foi lançado todo dia 15, sai o Atlas. Então hoje já está disponível, inclusive, o de junho. Tá. Acho que eu acho, né, assim, com todos os problemas, né, não sou o maior escritor do planeta, mas eu acho o trabalho de curadoria que eu estou fazendo, você pegar assim para olhar de janeiro, já tem de janeiro até junho, eu acho que dessa era Lula vem sendo o maior trabalho historiográfico dos acontecimentos do Brasil. Tá tudo lá organizadinho por temas, subtemas, notícias, ordem cronológica, lá aqui, e com alguns comentários para a pessoa entender o que está acontecendo, o que estava acontecendo na época. Exatamente, porque é mastigado, é legal e é honesto. Exato, é honesto. Entra lá no site kimpaim.com, você vai ter o Atlas lá. Todo dia 15 sai do mês anterior. Obrigado, viu, Kim?